Olá amigos do Apoiolink, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin com base na análise técnica. Eu espero conseguir contribuir com a tua leitura nesse vídeo de hoje. Se tem interesse, acompanhe. Então, para ti que está chegando agora e não conhece a Apoiolink, seja bem-vindo. Para ti que também já conhece, também seja bem-vindo. E para quem ainda não é inscrito no canal, a gente pede que considere se inscrever, porque aqui a gente acaba publicando com bastante frequência. Temos lives nas quartas e nas sextas-feiras, a fim de conseguir contribuir com você de maneira gratuita, tá? Então, considera aí deixar teu gostei e também se inscrever no nosso canal. Diretamente para o gráfico, estamos com o Bitcoin na tela. Pelo gráfico diário, inicialmente, né, a gente tem aqui um movimento em que o ativo rompeu topos importantes, que eram resistências, e agora a gente está fazendo o quê? O teste da polaridade. A gente teve um teste aqui, inclusive definimos uma região, aqui pela seta, uma sombra muito importante, a absorção da compra nessa região. Estamos muito próximos de ver o cruzamento da média móvel de 21 períodos com a média móvel de 200 que está flat. Isso vai ser muito positivo, tá? Inclusive vai projetar alvos bem mais altos para o Bitcoin. Quando a gente tem essa noção, isso significa que a gente está tentando buscar um suporte em topos rompidos. Isso é muito positivo para o preço. Inclusive, galera, isso é importante por quê? Porque uma vez que a gente observa o zigue-zague ascendente, observa aqui, ó, que essa correção à média foi comprada. Então a gente espera que essa correção aqui para as médias também seja comprada e o zigue-zague ascendente continue. Isso faz com que os compradores tenham o interesse de comprar cada vez mais alto, por consequência o preço sobe. Vendedores acabam tentando vender a qualquer custo, deixando seus stops expostos e muitas vezes acabam sendo liquidez para o mercado. O que a gente consegue observar agora, que na minha opinião é muito relevante, é que a gente está muito próximo de uma zona que é sim uma zona importante de resistência, tá? A gente já tem essa zona de resistência aqui marcada há um tempo atrás. Para quem nos acompanha no nosso Telegram, então, se tu ainda não acompanha o nosso Telegram, segundo link na descrição. E no nosso site também é o primeiro link. Então, nos acompanha lá, a gente publica com bem mais frequência, tá? Aí lá a gente falava sobre essa região de resistência nos 52 mil dólares, a gente ainda não chegou lá, mas a gente também acreditava que essa região dos 47,5, 48 mil dólares poderia ser resistência. É o que aconteceu, o preço sentiu essa região, esse patamar de preço, e agora proporcionou uma correção. Essa correção aparentemente está sendo comprada. Uma vez que a gente vai ter um fundo importante com uma barra de sinal e hoje no gráfico de 240 minutos, nesse exato momento, a gente também está observando o quê? Uma barra importante de sinal, a ruptura dessa máxima, inclusive aciona uma possível tomada de posição com stop abaixo dessa mínima. Os alvos, de novo, para testar essa região de topos anteriores, inclusive talvez até testar essas sombras aqui nos 47,200, tá? Então assim, o preço segue dando indícios que está forte. A correção, ela acaba sendo breve, né? As correções elas acabam sendo compradas e eu particularmente vejo que toda essa região aqui do teste da polaridade, que é um suporte também com essa zona de compra, vai ser uma região de defesa muito grande para os compradores. Então, para que a gente consiga ficar otimista, o preço ele tem que trabalhar acima desse topo anterior, bem otimista, isso ia ser, e a gente não pode perder essa região aqui de 42 mil. Se isso acontecer, pessoal, eu acredito sim que a gente tem... Se isso acontecer, pessoal, acredito que a gente tem indícios muito fortes de que a gente consegue vir testar regiões mais altas, tá? Essas regiões aqui marcadas como 52, talvez depois 53, 57 até mesmo 64, tá? Então assim, se a gente conseguir romper essas máximas sem perder essa região dos 42, eu acho que vai ser muito positivo mesmo. Então assim, não perdendo essa base de swing anterior, eu acredito que a gente pode sim ter a continuidade do zigue-zague ascendente para buscar regiões mais altas como 52 mil, até mesmo 57, tá? Então eu ficaria bem atento para isso. Quando a gente olha um gráfico de 60 minutos, ainda menor, a gente está observando uma correção agora na média móvel de 200. A gente tem que ficar atento para quê? Porque se ocorrer um rompimento dessa região aqui, que foi a linha d'água, o que é isso, Leandro? Essa linha d'água significa que o preço abriu no dia de hoje nessa região. Se a gente tiver o rompimento dessa região aqui, é provável que o preço volte a se deslocar acima
buscando máximas, tá? Então, assim, quando a gente pega o gráfico diário, vocês observam que aqui, pessoal, a gente está trabalhando com o quê? Ó, abertura, tá? Fechamento. Então, onde é que foi a abertura da barra negativa? Foi exatamente aqui, ó, nesta região aqui, 46.396. Então, quando a gente olha pelo intradiário, eu deixo marcado essa zona pontilhada ali, ó. Eu fiz uma linha, tá? Mas é essa zona pontilhada que vocês estão conseguindo observar aqui na tela, tá? Isso é a abertura do dia do gráfico diário hoje. Então, se a gente observar o rompimento dessa região, é provável que a gente venha testar essa POC aqui nos 47.162, tá? Então, o rompimento dessa região é provável um teste de novo aqui, tá? É evidente que também a gente não quer ver uma barra como essa de sinal, por exemplo, essa aqui, uma barra bem conhecida como preço de fechamento de reversão, tá? Muito difundida aqui no Brasil pelo Alexandre Volvax, o Stormer. A gente não quer ver uma barra como essa sendo ignorada, tá? Ou seja, não sendo acionada e os vendedores conseguindo empurrar abaixo da mínima. Isso ia ser bem ruim, tá? Particularmente, isso não seria um viés positivo para o deslocamento de preço. Mas a gente ainda tem essa média móvel de 200 períodos a favor do movimento dentro do gráfico de 240 minutos, que é o gráfico de 4 horas. Então, eu observo de uma maneira bem positiva o deslocamento, tá? Quando a gente olha gráficos maiores, como 12 horas, tá? Fica bem nítido que essa média móvel de 200 períodos exponencial já está posicionada de uma maneira positiva para o preço. No gráfico diário, a gente também já tem ela positiva, porque o preço já está acima e a gente está, os testes aqui nessa região estão sendo comprados. Então, a qualquer momento, a 21 vai cruzar acima da 200 e isso vai dar um viés ainda mais bullish para o movimento, tá? Então, particularmente, eu ficaria bem atento para essa estrutura aqui, principalmente o cruzamento acima e o rompimento desses topos. Isso pode proporcionar um movimento para vir testar os 52 mil, tá? Essa região de reteste aqui dos 52 é uma região de ineficiência, tá? Vocês conseguem observar isso aqui pelo volume profile, que está aqui na nossa direita do gráfico. Deixa eu só encontrar aqui minha seta. Aqui, ó. Vou ter que fazer assim mesmo, vou ter que virar a setinha. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo observar aqui no nosso lado direito essas estruturas de picos e vales? Olha só, aqui é uma zona de ineficiência. Então é provável que o preço, no momento em que conseguir romper essa região, ele vai vir testar essa faixa aqui, tá? Talvez 51 mil e até os 52, tá? Uma região bem importante. Então, particularmente, na minha leitura, isso é bem provável que aconteça, uma vez que os preços conseguirem vir a fechar barras acima dos 48.200 dólares, por exemplo. Isso para o Bitcoin, tá bom? Então, assim, pessoal, qual que é a nossa perspectiva para o deslocamento de preços? Estamos testando uma polaridade de topos anteriores, então o que era resistência agora está se transformando num suporte. A gente testou a zona de compra, compradores defenderam. Agora, o rompimento dessa região aqui em cima vai abrir alvos para quê? Para um teste nessa região de 52 mil e depois alvos mais altos. Altos aonde? Nessa região de 53.700, 57 mil e depois, é evidente, se romper essa faixa, aí sim alvos lá para a região de topos anteriores, tá? Mas assim, a gente precisa aguardar principalmente o rompimento dessa região aqui, tá? Lembrando que aqui a gente também tem um ponto de controle, com uma defesa da resistência, então vale bastante a pena a gente aguardar o rompimento ou buscar se posicionar com compras baixas aqui, né, entre as zonas de suporte e também a zona de compra. Tá bom, pessoal? Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Gráfico de 240 minutos, muito próximos de acionar essa barra aqui de compra, tá? Esse preço de fechamento de reversão. Isso aqui poderia projetar alvos, tá? Vamos projetar os alvos dessa barrinha de sinal aqui. Opa, não é aqui. Só vou projetar para vocês, ó. Muito próximo de ser acionado. A gente já tem uma posição em Bitcoin, então por isso que a gente não está tomando a posição agora. Mas teria alvos aqui nos 46.427, 46.750, 47.250, tá? Então esses seriam os alvos para esse preço de fechamento de reversão, se for acionado, tá? Então, particularmente, sim, é uma possibilidade para um novo impulso acima. Eu acredito que testar esse topo anterior ainda vai acontecer talvez nos próximos dias e eu acredito que até o final da semana
venha acontecer o rompimento desse topo. Tá bom, pessoal? Lembrando, quartas-feiras, Bom Dia Cripto, nessa quarta, então, vou te esperar para participar comigo ao vivo. Se tu ainda não conhece, a gente faz uma live toda quarta de manhã, 8h45, onde a gente fala aonde a gente fala sobre mercados, principalmente os mercados de cripto, e aí a gente opera, conversa um pouco, faz análise que o pessoal solicita, e vai ser um prazer te receber lá. Lembrando, se você ainda não conhece a PowerLink, segundo link da descrição tem o nosso Telegram. Clica ali e vem fazer parte do nosso grupo fechado. E também, escaneando aqui o QR Code, você pode fazer parte do nosso grupo Premium, onde a gente tem estudos diariamente, nossa carteira e também as nossas operações para que você consiga se orientar e também aprender junto com 2 salas educacionais por semana. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixa teu gostei se tu gostou e considere se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pelo teu tempo até aqui. Forte abraço, até a próxima. Valeu!